Olá, vamos começar a nossa aula de matemática e hoje estudaremos ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Antes, vamos relembrar. O que é um ângulo? O ângulo é a abertura formada por duas semirretas de um mesmo ponto, partem de um mesmo ponto, e esse ponto é chamado de vértice. O que são retas paralelas? São aquelas em que jamais se encontram, possuem a mesma medida entre as duas retas. Relembrando o ângulo e retas paralelas, vamos começar a nossa aprendizagem. Uma reta transversal é uma reta que corta duas retas paralelas ou um feixe de retas paralelas. Ângulos opostos pelo vértice. Vejamos aqui, alfa está oposto a beta. Então, dizemos que esses ângulos são opostos pelo vértice. Por eles serem opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor, a mesma medida. Se alfa for 45 graus, beta também será 45 graus. Agora vejamos ângulos alternos internos. Quero que vocês observem as cores que eu identifiquei os ângulos. Veja os azuis. Os ângulos alternos internos, eles têm lados opostos. Veja o azul e veja também o ângulo verde. Eles estão em lados opostos das retas paralelas. E também são sempre iguais. Interno, porque está dentro das retas paralelas. Os ângulos alternos externos, alternos a gente já viu que são de lados opostos às retas paralelas, externos porque estão fora das retas paralelas. Agora, vamos praticar. Vejamos aqui, alfa e o ângulo de 125 graus. Eles são ângulos alternos, internos, porque estão dentro das retas paralelas, por isso, eles são iguais. Isso quer dizer que alfa vale 125 graus. Vejamos agora o outro exemplo. Beta é alterno externo a 65 graus. Isso implica dizer que o valor de beta é igual a 65 graus. Ângulos correspondentes. Estão localizados na mesma posição em relação às retas paralelas e à reta transversal. Por isso, são sempre iguais. Vamos observar novamente as cores dos ângulos. Vamos imaginar que essa caneta seja essa reta. Então, vamos subindo. Veja que o ângulo azul, quando eu subir a reta, vai estar ocupando a mesma posição. Quando isso acontece, eles são chamados de ângulos correspondentes. Esses ângulos são correspondentes e, portanto, são iguais. Dessa forma, vamos descobrir o valor de x. Nós temos x mais 25 graus é igual a 50 graus. X será igual a 50 graus
Se está mais 25, passaremos para o segundo membro, menos 25 graus. X será igual a 25 graus. Conferindo, 25 mais 25 é igual a 50. Ângulos colaterais internos estão localizados entre as retas paralelas e do mesmo lado da reta transversal. Veja, o ângulo A e o ângulo B estão do mesmo lado. Interno, porque estão entre as retas paralelas. São suplementares. Isso quer dizer que, somando esses dois ângulos, encontraremos um resultado de 180 graus. Ângulos colaterais externos. Relembrando, colaterais estão localizados do mesmo lado da reta transversal. Externo, porque estão fora. A soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Vejamos um exemplo. Nós temos aqui o ângulo A e o ângulo 70 graus. Eles são colaterais internos. A mais 70 graus é igual a 180 graus. O ângulo A será igual a 180 graus menos 70 graus. Isso significa que o ângulo A é igual a 110 graus. Lembrando que os ângulos colaterais estão do mesmo lado da reta transversal e eles podem ser internos ou externos. Assim encerramos nossa aula de matemática de hoje. Lembrando, fica em casa, cada um por todos, e vai ficar tudo bem.